Obrigado, irmão. Queridos irmãos, eu gostaria, né, de estar meditando com os irmãos nessa noite em um tema que considero assim bastante profundo, né, na realidade de um dos atributos, obrigado, irmão Leandro, de um dos atributos que digo comunicáveis do Senhor, né, que é da sua santidade, né? Deus é santo, né, e isso é tremendo. Ele comunica porque, na verdade, Ele espera, né, ou pelo menos deseja que cada um de nós sejamos santos como o Senhor é santo, né? E essa realidade desse atributo está diretamente relacionado com a forma, né, que nós prestamos culto ao nosso Deus, conforme nós adoramos, como nós adoramos ao Senhor a quem servimos, e só há a possibilidade exatamente de vivermos uma experiência, né, de intimidade plena com o Senhor, abertamente plena com o Senhor, buscando a cada dia andar segundo a vontade de Deus, ser santo como o Senhor é santo. E eu tenho pensado sobre essa característica, né, ou dessa natureza de Deus, da sua santidade, né? E nós, no povo, como sociedade, vivendo exatamente contextos extremamente equivocados, né, de vida. Equivocados porque, se nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, somos chamados cristãos, e essa palavra cristão, ela tem um peso de responsabilidade extremamente grande, porque o cristão é aquele que se parece com o seu Cristo, né? Se assemelha a Cristo. Então, quando se fala nessa característica, né, de semelhança de Cristo, um dos princípios, né, da sua identidade precisa estar diretamente refletido em cada um de nós, para que nós sejamos reconhecidos como de verdadeiros cristãos, né, como aqueles que refletem a imagem de Cristo. E a santidade é um deles. Digo que isso é complexo porque no mundo que nós estamos vivendo, estava dizendo isso hoje pela manhã, tenho dito isso ao longo dos dias, estivemos aí em viagem, né, fazendo um passeio em família, e vimos também a degradação, né, moral da sociedade em que a gente está inserido, pessoas se perdendo de forma tão rápida e tão intensa, sabe, morrendo mesmo, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, relacionamentos que não são duradouros, pessoas que não se respeitam, não se valorizam, exatamente porque não estão refletindo a imagem do seu Senhor, do seu Criador. Para que haja continuidade na existência humana, né, e sobretudo da beleza da humanidade, né, que é o reflexo da imagem de Deus. Há um teólogo, né, Calbart, a gente estudava muito isso, Calbart, Paul Tillich, vários outros, Moody, alguns teólogos, e Calbart diz que o homem, Deus colocou no homem a imagem dele, né, a imagem de Deus, a imago Dei, né? E essa imago Dei, a imagem de Deus, ela foi sendo maculada, ela vem sendo maculada ao longo da história, e não mais reflete a imagem de Deus, mas sim o próprio homem como de verdade ele o é, né? Na sua ganância, na sua voracidade em querer ter e menos ser, né? Ele quer ter porque ele quer mostrar às vezes o que de verdade ele não é. E isso é a voracidade da sociedade dos dias em que nós vivemos. Estamos nessa miscelânea, né, de sentimentos e de emoções que tem levado as pessoas à degradação mesmo, moral, espiritual, intelectual, perdendo a imagem de Deus. Mas uma das coisas mais importantes para que essa imagem seja resgatada chama-se santidade. E uma igreja que agrada ao coração de Deus é uma igreja santa, né? Uma igreja que adora em santidade, né? Uma igreja que vive em santidade através da comunhão, do relacionamento, da submissão, da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu gostaria de meditar com os irmãos, né, nesta noite, num texto, né, que se encontra em Colossenses, capítulo de número 3,
verso 12 ao 14. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, verso 12 ao 14. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém ou algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobretudo, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela leitura da sua palavra aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém? O apóstolo Paulo falando à igreja de revestimento. Revestimento exatamente é o que vestir, né? Revestir-se é colocar sobre si algo que exatamente venha a cobrir quem de verdade assim ele é, para que de verdade reflita o que ele é. Revestimento é colocar sobre as pessoas características que talvez elas já não tenham, ou resgatar dessas pessoas características as quais elas perderam ao longo do seu tempo de vida. E uma igreja que ama a Deus e que agrada ao Senhor, ela precisa ter uma visão de revestir-se como eleitos de Deus, santos e amados de Deus, de entranhas para dentro de si, de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, princípios e valores que, já diz, a sociedade já não mais alimenta nos seus corações. E se eu estou sendo extremamente amplo, dizer que a sociedade que a gente está inserido não mais alimenta, eu quero reduzir isso a nós mesmos, como igreja, como corpo de Cristo, onde em determinados ambientes nós estamos perdendo esses valores, esses sentimentos, perdendo essa capacidade de notar e observar as necessidades do outro, se colocar no lugar do outro e sustentar e fortalecer o outro, para que ele também seja revestido dos mesmos princípios e dos mesmos valores, a fim de que ele tenha a capacidade de, assim como ele foi revestido, ele possa também revestir outros. Nada mais do que o discipulado, né? Discipulado, a gente recebe a palavra de Jesus Cristo, aprende da salvação, aceita Jesus como Salvador, é consolidado na igreja, se batiza e então se filia à igreja através do batismo ou de uma carta de transferência, aí é consolidado, e a partir daquilo que ele recebeu, agora ele também quer dar. Esse é o sentimento do cristianismo, né? Nada mais do que amar ao outro como a si mesmo. Estava vendo uma reflexão, né, de um teólogo falando em um de seus podcasts. Ele disse exatamente isso. O segundo mandamento é semelhante ao primeiro, que diz: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Não há possibilidade de amar ao próximo ou alguém se eu de verdade não me amo, não me compreendo e não me entendo. O mais próximo de mim sou eu mesmo. E nessa realidade de me amar, de me compreender, é entender que eu não posso ser levado pelos ventos que estão distanciando o amor de mim mesmo. Eu não posso permitir que ocupe o meu coração e a minha mente pensamentos e sentimentos que não sejam aqueles ditos por aquele o qual eu sou a imagem, o Senhor. E infelizmente nós estamos vivendo um tempo em que, por conta da evolução, do crescimento, do desejo de explosão e de desenvolvimento da igreja, as pessoas estão deixando de lado o que de verdade é essencial e importante: viver debaixo da palavra de Deus. Por isso o apóstolo Paulo está chamando a igreja: você precisa se vestir disso. Significa pensar que a igreja em um determinado momento tirou essas vestimentas. Revestir é vestir de novo.
Então houve um momento em que a igreja tirou isso. E se a igreja, porventura, tem tirado isso nesses dias, não tem sido uma igreja que lhe agrada a Deus. Por mais que ela seja explosiva, vibrante, alegre, cante, bonita, ela não agrada a Deus se ela se tirou a vestimenta da presença plena do Senhor em seu coração. A igreja que agrada o coração de Deus, ela precisa compreender o sentido do arrependimento. E quando nós usamos o termo arrependimento, nós nos focamos exatamente no sentido em que conhecemos Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados. Ela precisa pregar e compreender o sentido do que de verdade é arrependimento. Arrependimento é abandonar a prática e dar início a uma nova caminhada. Estava conversando lá na reunião hoje com os irmãos, falar o seguinte, né? Tem muita gente falando assim, você pode vir para a igreja do jeito que você está. Jesus diz isso, venha do jeito que você está. Mas ele nunca disse para continuar como você era, ou da forma que você chegou. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então arrependimento é mudança. A igreja precisa pregar e compreender o que significa arrependimento, começando por si próprio. Quando digo que a igreja deixou de se vestir como eleitos de Deus, dos valores e princípios que refletem a imagem de Deus, é porque a igreja perdeu de foco o que é arrepender-se, mudar de comportamento. Tem muito crente que nos dias de hoje tem nutrido no teu coração e na sua vida ações, intenções e desejos que não refletem a imago Dei, a imagem de Deus. E isso tem sido ainda que ofuscado, né, ou pelo menos obscurecido pela sua própria forma de agir, para que ninguém perceba. Isso não procede do coração de Deus e precisa ser lançado fora. E o pior disso é que na prática contínua da maldade, que não reflete a imagem de Deus, aqueles se tornam julgadores de outros. E todos os valores que o apóstolo Paulo tem chamado a igreja em Colossenses não são encontrados nesta igreja, pois desagrada o coração de Deus. Perceba, a igreja que agrada o coração de Deus precisa vestir novamente, como eleitos de Deus que foram em Cristo Jesus, santos e amados por Deus, de entranhas, dentro de si próprio, de misericórdia, sentir no seu coração a dor e o sentimento do outro. Falei com as mensageiras, pedindo para poder fazer para mim uma redação sobre empatia, né? E misericórdia é exatamente isso. Misericórdia é sentir no coração o que o outro sente, se colocar no lugar do outro, a empatia. A igreja precisa entender que ela também tem as suas falhas e os seus defeitos, e ela não pode condenar ou culpar o outro pelo erro se ela mesma não se corrige. Não adianta, irmão, eu querer me mostrar ser santo para todo mundo, mas na verdade eu permaneço na prática da maldade. Não adianta eu querer pregar bons caminhos, boas memórias, boas ações, boas palavras, se de verdade eu não pratico. Eu me torno aquele que fala o seguinte: faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Isso é horrível. E essa igreja, e esse ser, esse crente, na verdade não reflete a imagem do Senhor e não agrada ao coração de Deus. Ele precisa se colocar no lugar do outro. Benignidade é ter a capacidade de conseguir no seu coração manifestar a bondade de Deus que é feita para com ele. Sentir o que o outro sofre e ser bondoso com ele. A igreja precisa se revestir de humildade, porque está cheio de pessoas que são autoexaltadas por si próprias. Está cheio de gente que não é humilde para reconhecer a sua limitação, a sua falta de capacidade de desenvolver algo. E entender que existem outros que talvez sejam mais capazes. Eu preciso ser humilde. Se a igreja não é humilde, se ela não tem benignidade, se não coloca no lugar do outro, ela não está agradando a Deus. Mansidão. Revesti-vos como eleitos, santos e amados de Deus, de benignidade, misericórdia, humildade, mansidão. Onde está a calmaria
atuação do Espírito Santo na vida daquele que reflete a imagem de Deus, em meio aos problemas, em meio aos desencontros, em meio às decepções. Onde está o Espírito manso e santo do nosso Senhor Jesus Cristo no coração daquele que é a habitação do Espírito Santo e faz, olha, mansidão. Por mais que às vezes o velho homem venha me rondar, mas por amor a Deus e por refletir a imagem dele, esse velho homem está sepultado, ele não pode ter voz. Longanimidade, né? É compreender que ser longânimo é não ser manso e tranquilo por um tempo, mas constantemente. Ser longânimo não é responder a um chamamento de um momento só, mas constantemente. E olha o que o apóstolo Paulo diz: a igreja precisa vestir novamente essas roupas. E ele ainda continua dizendo: suportando-vos uns aos outros. A igreja que agrada a Deus, ela compreende o que é o arrependimento e a vontade exatamente de mudar. E se ela está no caminho que não percebe essas vestimentas, ela se arrepende, buscando exatamente a capacidade de entender que o outro precisa de suporte. Já vivi momentos na minha vida, meus irmãos, que parecia que eu estava na beirada de um poço e segurando assim nas minhas últimas forças com a ponta dos meus dedos. E em dado momento, ao achar que eu receberia suporte para sair daquele poço, parece que as pessoas pisaram na ponta do meu dedo para eu continuar caindo e me afundando ainda mais. Não sei se alguém já teve essa experiência na sua vida dentro da igreja, tá? Eu não estou falando dessa igreja aqui não. Não sei se alguém passando por situações de sufocamento, de medo. Olha a igreja que o apóstolo Paulo está chamando, suportando-vos uns aos outros, dê suporte, né? A igreja que o apóstolo Paulo está dizendo que precisa ser revestida, vestir novamente. Eu não sei se alguém aqui, ou está participando com a gente pela internet, já teve essa sensação de na igreja, a casa de Deus, onde todos são a imagem de Deus, os cristãos, estavam no sufocamento, no desespero, e ali o que eu encontrei foi gente pisando na ponta do meu dedo para que eu pudesse cair um pouquinho mais. Não sei se isso já aconteceu na sua vida, mas eu tive essa experiência e confesso que não foi muito boa não. Mas aí eu entendi, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Eu precisava compreender que eu não posso ser assim. Por mais que mal me causaram, eu não posso ser assim, porque eu quero agradar ao meu Deus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que a imagem de Cristo está em mim. Vejam em mim quem eu sou, não o que eu tenho ou o que eu posso dar, mas quem de verdade eu sou. Um servo de Jesus Cristo, que nasceu para o louvor da glória dele, sujeito às falhas e às dificuldades que cada ser humano tem, sujeito a tropeçar e cair e gritar como Davi: Deus, me dá de novo a alegria da tua salvação. Esse sou eu. Mas eu quero que as pessoas vejam em mim o sentimento de que eu estou vestido da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão, da longanimidade, que nos momentos de necessidade seja eu suporte para o meu irmão, para a minha irmã, independente do que ele viva, ou porque isso é uma responsabilidade dele com o Senhor, e cabe a mim dizer: meu irmão, eu estou aqui, não concordo, mas eu estou para te ajudar, vem. A Bíblia fala que melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 fora deles. É melhor eu estar na comunhão da presença do Espírito Santo na casa do Senhor do que distante, por decepção, por intolerância, por falta de humildade, por ganância de poder e de autoridade.
É melhor eu estar na presença do Senhor, e lá eu sou renovado, lá eu sou fortalecido, lá eu sou abençoado, porque Deus apaga de mim tudo aquilo que entristece o meu coração e reflete na tristeza do coração de Deus. É aqui, na casa do Senhor, na comunhão dos santos. A igreja que agrada ao Senhor Jesus Cristo precisa aprender e vestir-se de que ela é o suporte para que outros permaneçam de pé. Porque se o vamos no nome de Jesus, né, nós não podemos deixar ninguém caído. Soldado ferido não vai ficar na batalha perdida, vai seguir conosco, porque Deus vai curar no nome de Jesus. E olha, revesti-vos, vista-se novamente, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, assim como o Senhor te perdoou. Eu fico fazendo essa leitura, né, desse texto, né? Uma igreja que agrada a Deus, ela tem a capacidade de ser generosa, né? Porque mesmo sem merecer, a generosidade do Senhor alcançou a igreja. Nenhum de nós, aqui ou em qualquer lugar que as pessoas estejam, somos merecedores dessa generosidade de Deus. Pelas nossas capacidades humanas, pela nossa força, nosso poder, por mais dinheiro que nós tenhamos, que os irmãos tenham, ou que por mais a posição social que ocupe, nenhum de nós somos dignos dessa misericórdia, dessa graça. Mas a generosidade do amor de Deus nos alcançou. Deus olhou para nós. Eu me lembro, né, e costumo dizer isso, menino pequeno em Barra do Piraí, na escola bíblica dominical, minha professora, nos meus altos dos meus 6, 7 anos de idade, na minha classezinha de escola bíblica, e numa manhã de domingo, naquela manhã estava neblinando, porque a gente saía do templo maior e ia para a sala ao lado e não tinha cobertura, você tinha que passar correndo. E a minha professora me levou para aquela salinha e começou a falar da generosidade do amor de Deus. E ela disse que a generosidade do amor de Deus é infinitamente grande, tão grande, que nós não podemos imaginar a capacidade e ver o tamanho dessa generosidade. Eu comecei a pensar aquilo com 6 anos de idade. O tamanho da generosidade de Deus, ela disse que era tão grande, que Deus pegava toda a água da terra, os mares, toda a água, e fazia uma concha na mão dele. De tão generoso e grande que ele era, eu fiquei pensando, nossa, como Deus é grande. E ela falou, mas ao mesmo tempo, é tão pequeno que cabe dentro do teu coraçãozinho. E aí eu entrei num conflito extremamente grande, e percebi que, mesmo tão pequeno, Deus se preocupava comigo, e preparava para mim um caminho de bondade e de amor, para dizer o seguinte: olha, onde você for, com você eu irei. O que você fizer, eu estarei pronto a estar contigo em todos os lugares. E se porventura alguma coisa errada você fizer, eu estou aqui para te chamar a atenção e dizer: vem, filho, eu quero você no meu caminho, na minha direção. E olha, essa palavra que eu ouvi quando criança, eu quero dizer para você nessa noite. Do mesmo jeito que o Senhor é extremamente grande, que a sua benignidade é extremamente grande, nós não temos nenhuma qualificação para merecê-la, mas Ele deu para você, porque Ele te ama. E porque a graça dele é infinita. E aí, Ele perdoou todo e qualquer pecado que você tenha cometido até aqui, independente de qual pecado tenha sido. E você não precisa confessar para mim ou falar para ninguém aqui. Eu quero dizer isso no nome de Jesus. Todo e qualquer pecado cometido até aqui. E olha, você chegou até aqui com esse pecado no teu coração, e o Senhor falou: agora, pelo que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso tudo. Ele te perdoou, sem ser merecedor. E aí o apóstolo Paulo nos lembra: você recebeu toda essa graça, compartilhe essa graça. As pessoas vão te decepcionar, as pessoas vão te entristecer,
Talvez os seus irmãos que convivem com você na igreja vão decepcionar você, te entristecer, tentar desanimar você, mas é aí, revestidos como eleitos de Deus, que você manifestará para esta pessoa a graça que você recebeu, para mostrar para ela que ela também precisa se revestir dessa forma, fazendo assim o corpo de Cristo. E a igreja, como Atos 2 dizia, caía na graça do povo, e acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos, porque via essa manifestação. O apóstolo Paulo não parou, ele falou: assim como Cristo te perdoou, você precisa fazer isso também. Se o teu coração nutre ressentimentos, e a gente já falou isso várias vezes, mas é sempre bom lembrar, para fixar e fixar. Ressentimento é sentir novamente a mesma coisa. E quando esse sentimento é ruim, você fica nutrindo no teu coração esse sentimento várias vezes, porque você sente a mesma coisa. Talvez alguém te entristeceu, e você fica: puxa vida, aquela pessoa me entristeceu, e você fica nutrindo aquilo. Talvez aquela pessoa já até esqueceu que isso aconteceu, mas você continua nutrindo. Isso é ressentimento. Você está criando no teu coração algo que o próprio William Shakespeare vai dizer em uma de suas peças. Ele diz o seguinte: é igual tomar veneno e esperar o outro morrer. Só faz mal para si próprio. Quando nós perdoamos, quando nós liberamos o perdão, faz mais bem para nós do que para as pessoas que são perdoadas. Pode ter certeza disso. Deus ensina isso. Mais bem para nós, porque nós não nutrimos na nossa vida o mal que essas pessoas fazem. Nós nutrimos na nossa vida o bem que Deus dá para nós, e a partir de nós. E a perfeição da igreja, que agrada ao coração de Deus, é a igreja que tem o amor como alvo e prioridade plena. Verso 14. Sobretudo, Colossenses 3,14. Se puder colocar para nós aí, eu gostaria que a igreja lesse no multimídia. Tem alguém no multimídia? Pode colocar para nós aí, Colossenses 3,14. Vamos ler junto, igrejas? Todos? Leia aí. Revesti-vos de amor, que é o vínculo com ou da perfeição. Quem é a perfeição para vocês, irmãos, como igreja? Para nós, como igreja, quem é a perfeição? Quem? Deus. Ele é perfeito, pleno, completo. E para ser vinculado a Ele através do amor, experimentado, vivido, compartilhado. Se não tiver amor, nada valeria. O próprio apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu fale línguas, ainda que eu faça mistérios, que eu faça milagres, que eu faça maravilhas, se eu não tiver amor, nada disso tem valor, nada disso presta. Ele vai encerrar dizendo o seguinte: há 3 coisas que encerram 1 Coríntios 13, a fé, a esperança e o amor. Eu posso ter toda a fé do mundo, eu posso ter toda a esperança, na certeza de que a salvação virá, mas se de verdade o meu coração não estiver repleto do amor e da graça de Deus, e não manifestar isso na minha vida, é como o símbolo, o sino que bate e tal, e não retine, não faz barulho. É pensar como que se a minha existência não tivesse nenhum valor. E aí, sem o amor, a imagem de Cristo não é revestida em nós, não é reativada em nós, ela continua ofuscada. Se porventura algum de nós tem ofuscado a imagem de Cristo na nossa vida como cristãos que somos, nessa noite o Senhor nos chama a uma responsabilidade extremamente grande. Venha renovar comigo a aliança, para que eu possa brilhar na tua vida, no nome de Jesus. Eu me coloco hoje na dispensação da graça do Senhor, e se porventura eu não estava vestido, eu estou vestindo hoje essa roupa no nome de Jesus na minha vida, como igreja do Senhor, para dizer: Pai, eu quero me vestir, dentro das minhas entranhas, da misericórdia, da benignidade, humildade, mansidão. Eu quero dar suporte ao irmão, mas eu também quero ser suportado pelo irmão. Eu quero amar o irmão como o irmão me ame também, como Deus nos amou. Eu quero perdoar como o Senhor perdoou. Me ajuda
Me dá essa capacidade para que de verdade eu seja a igreja que te agrada. E essa é a igreja que agrada ao Senhor, a igreja que vive por louvor da sua glória. Não exalta a si próprio, não pensa em valores ou ideias e intenções, mas vê o reino, vê a glória de Deus. É isso que nós temos que avistar na nossa vida todos os dias, o reino de Deus, a glória de Deus, que é muito mais do que coisas pequenas. E às vezes a igreja se prende a pequeninas coisas, a guerras internas, a questões pessoais e particulares, e deixa de ver o reino. O reino é muito maior, a glória de Deus é muito maior. Quer ser uma igreja que agrada ao Senhor? Fecha os olhos para o mundo e abre os olhos para o céu. Para finalizar, se porventura nós deixarmos a igreja por causa de coisas e pessoas, nós nunca entramos na igreja por causa de Cristo. Se nós abandonarmos a igreja, esfriarmos na nossa fé e ofuscarmos a imagem de Deus na nossa história, na nossa vida, por causa de coisas e pessoas, nós nunca fizemos parte do corpo de Cristo. Nunca fomos para a igreja por causa de Cristo. Fomos por muitas coisas, menos por causa de Cristo. E conta-se a história de um homem que era um dos piores marginais conhecidos de uma cidade. Aquele homem então recebeu o livramento condicional e saiu. E aí ele chega na cidade, ele era muito conhecido, e começa a pedir ajuda, né, naquela cidade, para que ele pudesse então pelo menos ter uma pousada e se alimentar, e ninguém queria dar isso. Ele bate na casa do pastor da igreja local, a família do pastor estava lá, e aí então o pastor abre: pastor, eu preciso comer, o senhor sabe, eu saí agora da cadeia e tal. E aí aquele servo de Deus diz o seguinte: olha, você quer se alimentar, eu vou te dar alimento então. E aquele jovem senta na varanda, aquele servo de Deus chega com o alimento e ele começa a se alimentar. Pastor, eu posso dormir nessa varanda aqui? Porque amanhã eu vou viajar, eu vou para outra cidade, e eu gostaria muito de poder pelo menos descansar. Eu quero dormir na sua varanda, ninguém vai deixar eu dormir. Eu não estou nem pedindo para dormir dentro da sua casa, mas nessa varanda aqui. Ô pastor, meu filho, pode, fica à vontade. Você quer dormir aqui? Não, não, pastor, eu não quero nem entrar na tua casa. Na madrugada, a polícia bate na casa do pastor e começa então a esmurrar a porta, e o pastor acorda assustado. E aí o policial chega e diz assim: pastor, esse carro ali é seu? O pastor olhou: sim, é meu. Você conhece aquele homem? Ele falou: sim, eu conheço, eu dei comida para ele. Pois é, pastor, ele estava fugindo da cidade com o seu carro. Aí o pastor olhou para ele, e ele baixou a cabeça. O pastor: não, um minutinho só, por favor. Aí o pastor foi dentro da casa, voltou e disse o seguinte: não, está aqui o dinheiro que ele esqueceu de pegar comigo para poder abastecer o veículo. Que Deus o abençoe nessa viagem. Os policiais assustaram, o próprio bandido assustou. Tamanha foi a graça e tamanho foi o amor, mesmo não merecido. Mas aquele homem compreendeu o significado do que de verdade é amar, sem valor e merecimento nenhum. Será que nós temos a capacidade de amar como Deus nos amou? Será que nós temos a capacidade de ser de verdade a imagem de Deus como igreja nesse tempo e agradarmos o coração do Senhor como de verdade Ele espera? Essa é a pergunta que eu deixo para você, meu irmão e minha irmã. E quero que você, na sua mente, assuma o desafio. Se porventura não estamos revestidos de toda essa benignidade, dessa grandeza do Senhor, eis a noite que Deus nos chama a voltarmos ao primeiro amor e cumprirmos o chamado, dizer o seguinte: reavive em mim, Senhor, a imagem do Senhor, porque o que cabe é o Senhor em mim. Curva a sua cabeça, fecha seus olhos. Eu gostaria de convidar aqui os irmãos a estarmos cantando, e assim estaremos encerrando o culto desta noite, orando ao Senhor e agradecendo por este rico privilégio e podemos ter passado esses momentos na presença do Senhor, adorando e bendizendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você ouviu Deus falando ao teu coração, através da atuação do Espírito Santo, não o que o pastor disse, mas sim o que o Espírito Santo tem falado no teu coração,
Se porventura você está falando, puxa vida, né? Fulano, Beltrano poderia estar aqui nesta noite porque ele precisava ouvir isso. Eu quero dizer uma coisa para você, revelar uma coisa a você. É porque o Espírito Santo disse que tinha que ser você, para ouvir, entender e compreender isso. Porque o Espírito Santo quer que o seu coração nessa noite seja transformado, pelo menos renovado. Porque a tua vida, ela precisa pertencer verdadeiramente ao Mestre Jesus Cristo. Ela precisa de verdade refletir verdadeiramente a imagem do Mestre Jesus Cristo. É assim que a gente precisa viver. E como igreja do Senhor que deseja agradar o coração de Deus, a gente precisa colocar o nosso coração nas mãos do Senhor. Você está faltando misericórdia, você está faltando benignidade, você está faltando humildade, você está faltando perdão, perdoar, você está faltando suporte para o outro. Nós vamos clamar, Senhor, vem fazer isso nessa noite no nome de Jesus. Aviva, Pai, vivifica. Cantamos hoje 580 no culto de manhã o hino. Vivifica a tua igreja, Senhor. Traz vida, aviva o teu povo. Avivamento é renovação. Eu não vou aqui apontar ninguém, mas se você nessa noite sente que o Espírito tem tocado no teu coração e que você quer fazer parte dessa igreja que agrada ao coração de Deus, não da PIB de Benfica, que é uma igreja de homens, mas sim a igreja que agrada o coração do Senhor, eu quero somar com você nessa igreja. Se você quiser, só levantar sua mão, eu quero orar por você. Deus abençoe, meu filho. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Pode abaixar sua mão. Quero orar por você. Deus abençoe. Essa é a questão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, meu irmão. É a igreja do Senhor Jesus Cristo, igreja viva do Deus vivo. Pai querido, eis-nos aqui, Senhor, diante da Tua presença. Eis-nos aqui, ó Deus, como igreja, prostrados diante do Senhor, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus, que não existe Deus maior, melhor, Deus como o Senhor. Só o Senhor é Deus. No nome de Cristo Jesus, ó Deus, eu quero louvar, bendizer e agradecer ao Senhor por tudo que vimos e ouvimos da parte do Senhor neste lugar. Agradecer ao Senhor, ó Deus, pela existência desta igreja, que ao longo de 65 anos de existência, tem buscado proclamar o Evangelho do Senhor nesta comunidade, buscado refletir a imagem do Senhor. E hoje, ó Deus, a Tua palavra nos desafia, ó Deus, a sermos a imagem de Cristo por onde quer que nós formos, fazendo aquilo que fizermos. Se porventura, Senhor, a Tua imagem tem sido ofuscada, é pelo nosso eu, clamo pelo Teu perdão e a Tua misericórdia e peço, reaviva em nós, Senhor, a imagem do Senhor para a glória do Teu nome. Porque o meu desejo da Tua igreja, é sermos uma igreja que agrada ao Teu coração e glorifica o Teu santo nome. Assim, seremos, pois, abençoados. Toma, Pai querido, cada vida que as Suas mãos levantaram neste lugar, nesta noite, no nome de Jesus. Suas famílias, seus lares, projetos, sonhos, ideais, saúde, Deus, física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Toma, sim, a Tua igreja, Pai amado, fazendo de nós a igreja semelhante ao Senhor, a igreja alicerçada na rocha que é o Senhor, para o louvor da Tua glória, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada vida, cada lar, cada família aqui representada, concedendo a nós uma semana que se inicia abençoada e próspera para o louvor da Tua glória. Livra-nos do mal, Pai amado, nos dê a Tua paz, leva-nos em paz. Assim nós Te louvamos, nós Te bendizemos e nós Te adoramos. E agora, que o grande amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus o Filho, as doces e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre os Teus filhos e filhas que Suas mãos levantaram, seus lares, famílias, sobre a igreja do Senhor aqui reunida,
e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra hoje e para todo sempre. Amém e amém.